Bom dia, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor. Bom, gente, ontem, o celular aí, como eu falei pra vocês, a bateria do celular tá fraca, ela tá descarregando rápido, e ontem não deu aí pra inserir as matérias indignação e a mensagem do dia, né? Então, gente, o que eu ia falar da indignação ontem, eu vou falar amanhã, tá bom? E o da Flor de Lis vai ser na próxima semana, tá bom? Vai ser na próxima quinta-feira, para a glória do Senhor Jesus. Eu prometo tomar cuidado aqui com o celular, para não ficar descarregando, rápido. E a mensagem que eu ia pregar ontem, eu vou pregar agora, Como hoje não tem a sessão Grandes Assuntos da Bíblia, vai ser somente na próxima segunda-feira. Então hoje eu vou estar inserindo aí a mensagem agora, tá bom? A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 7, que diz assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem disse essas palavras foi o apóstolo Paulo, O povo cristão já tem aí o conhecimento de que o apóstolo Paulo, ele foi, depois de Jesus Cristo, o personagem mais marcante do Novo Testamento, Ele é considerado aí também um dos maiores apóstolos que já existiu na face da terra, O apóstolo Paulo, todo mundo sabe, ele não conviveu com Jesus como os discípulos, mas o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus Cristo, no dia que ele se converteu, Você sabe a história. Ele foi para fazer o serviço que ele mais gostava de fazer, que era perseguir, judiar e matar os cristãos. Mas no meio do caminho, na estrada de Damasco, Jesus Cristo teve um encontro com ele. E Paulo caiu do cavalo e ele ficou cego. Quando ele foi curado da cegueira, ele já estava convertido, E aqui, em 2 Timóteo, que ele escreveu para o próprio Timóteo, que era seu discípulo, ele começa dizendo: combati o bom combate. Vamos por partes esse versículo aqui. Amados, que combate que ele está falando? Combate contra o inimigo. Combate contra a sua própria carne. Viu? Quando Paulo se referia a que a sua própria carne era sua inimiga, aqui não fala que a carne era a sua pior inimiga, como muitos pregadores falam. Falam que era apenas inimiga. Viu? É porque Paulo, antes de se converter, ele era um cara soberbo. O espinho na carne, que é registrado lá em 2 Coríntios, capítulo, acho que é 12, não, 13. 13. É o orgulho. O orgulho ficou perseguindo Paulo durante o seu ministério. E aqui ele está falando que ele combateu. E ele venceu. Porque Paulo foi um grande servo de Deus.
Ele foi perseguido, ele foi humilhado, foi escoteado, foi massacrado, foi mordido por uma cobra. Mas ele venceu. Mesmo assim ele venceu. E aqui ele fala, acabei a carreira. Bom, a carreira, ele está falando do ministério dele. As viagens missionárias que ele fez em vários lugares, pregando a palavra de Deus. As várias pessoas que ele trouxe, que ele ganhou para Jesus, né? E aqui ele fala, guardei a fé. Desde quando ele converteu a Cristo, até a sua morte, em nenhum momento, Paulo deixou que a sua fé fosse abalada. Viu? Você pode ver aqui, você pode ler todas as cartas de Paulo. Ele sempre creu em Deus. Ele sempre depositou a sua fé em Jesus Cristo. Viu? Agora, o que eu quero falar para você que está ouvindo essa palavra? Corpo de Cristo, galera do YouTube. Paulo é nada mais nada menos do que um exemplo para nós. Amados, nós estamos em guerra espiritual. O diabo fica 24 horas por dia rugindo como leão, tentando nos tragar, com tentações, com artimanhas. E lá em Efésios capítulo 6, este apóstolo Paulo recomenda para a gente revestir-vos de toda a armadura de Deus, cingindo os vossos lombos com a verdade, nos revestindo da couraça da justiça, tomando sobretudo o escudo da fé, sobre a qual, através da fé, nós possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Temos que nos calçar na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, nós temos que guerrear contra o inimigo todos os dias, irmãos. Porque cada dia um gigante é levantado. Tentando nos derrubar. E nós temos que estar revestidos, irmãos, na armadura de Deus, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Poder de Deus, tá? Está falando poder de Deus. E aqui ele diz, e nós temos uma missão a cumprir. A carreira que Paulo está falando aqui é carreira ministerial. Ontem eu preguei uma mensagem, ontem não, anteontem. Não, foi ontem mesmo, foi ontem, grande sessão, E aí eu fiz uma pergunta. Quantas almas você já ganhou? Desde quando você aceitou Jesus, quantas almas você ganhou para Ele? Para o reino dEle? Será que a sua preocupação tem sido almas?
Qual tem sido a sua preocupação, irmãos? Porque Paulo, ele fala aqui que ele acabou a carreira. O acabou que está falando aqui é concluir, é conclusão. Jesus concluiu a sua carreira na cruz, dizendo: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. E aqui Paulo está dizendo que ele acabou a carreira. E nós, irmãos? Será que quando Jesus Cristo voltar, ou será no leito de nossa morte? Porque Paulo, ele disse esse versículo dias antes dele falecer. Será que no leito da nossa morte nós iremos falar como Paulo? Nós podemos citar esse versículo que Paulo disse, aqui registrado no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7? Você pode dizer: acabei a carreira? Porque, irmãos, vamos ser sinceros, nós temos feito muito pouco para Deus. Viu? Dentro da igreja é fácil, irmãos, trabalhar na seara. É muito fácil. Se unir para os irmãos numa confraternização, no serviço do culto, isso é fácil, irmãos. Desculpa. Mas Paulo não ficou preso dentro das quatro paredes. O ministério de Paulo não foi dentro das quatro paredes. O ministério de Paulo não foi pastoral. Foi missionário. Foi evangelístico. E aqui ele está dizendo que ele acabou a carreira. Amados, vamos trabalhar na seara do Senhor enquanto ainda há chance. Para que nós possamos dizer como Paulo: acabei a carreira. Não é o que ele disse aqui. Guardei a fé. Você tem conservado a tua fé, irmãos? Quando vem a tempestade, quando vem as lutas, os temporais, os gigantes, as muralhas, os problemas, você tem colocado a sua fé em ação? Como Davi colocou, quando ele ainda era jovem, para enfrentar o gigante Golias? Pensa aí, irmãos. Reflita. E responda para Deus. Responda para si mesmo. Porque eu não estou aqui para julgar a sua vida. Não. Eu também tenho feito pouco para o Senhor. O canal, o fato de eu ter esse canal no YouTube, apenas melhorou a minha condição espiritual para com Deus. Mas ainda estou devendo para Deus. Estou devendo almas. Estou devendo vidas. Só que Ele está permitindo que eu pregue sobre isso. Porque muitas pessoas estão acessando o YouTube não para pregar o Evangelho, mas para falar coisas que não edificam, que não acrescentem nada na nossa vida. Então, irmãos, temos que colocar a nossa fé em ação, sim. É palavra de Deus. Abacuque capítulo 2 diz: o justo viverá pela fé. Você não é justo do Senhor? Então você tem que colocar a sua fé em ação. E o apóstolo Tiago é claro como ele diz: a fé
sem obras é morta. Então não deixe a sua fé esmorecer, irmãos. Paulo não deixou sua fé esmorecer. Tanto é que ele diz aqui: combati o bom combate, guardei a carreira e guardei a fé. Então, amados, eu vou concluir essa palavra dizendo: guerreia contra o inimigo. Cada tentação que o inimigo tentar contra você, guerreia contra ele e vença. Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz: em todas essas coisas somos muito mais do que vencedores. Mais do que vencedores, irmãos. É isso que eu e você temos que considerar em Cristo Jesus. Não viva uma vida de derrota. Não fique andando cabisbaixo no seu dia a dia. Erga a cabeça. Levanta a cabeça. E creia nas promessas e nas bênçãos que o Senhor tem para realizar na tua vida. E sempre agradeça a Ele. E coloque a sua fé em ação, irmãos. Porque fazendo assim, você está experimentando o que também o apóstolo Paulo diz na tua palavra. Você vai estar experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Mas Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Valeu!